Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento da disbiose. A gente já gravou outros vídeos sobre esse assunto, explicou o que é, como que ela acontece, como que são sinais, sintomas, como a gente pode descobrir se tem disbiose, por exemplo. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir nesse vídeo e também deixa o seu comentário sobre esse assunto, alguma dúvida, de repente você tem interesse em saber melhor quais são as bactérias que existem no intestino, seja lá qual for o assunto, clica aqui e nos comentários, escreve para a gente poder saber e preparar novas aulas para você, tá bom? Lembra de se inscrever então também no canal do IBAP Cursos e ativar todas as notificações, clicar lá no sininho, para que você possa receber de antemão todos os nossos conteúdos aqui sobre exames laboratoriais, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente explicar sobre o tratamento, deixa eu resumir para você o que é disbiose. Então, disbiose especificamente, uma disbiose intestinal, é uma doença que está relacionada com o desbalanço da proporção, da quantidade de micro-organismos que a gente tem no nosso intestino. A gente não tem disbiose só no nosso intestino, porque na verdade a gente tem micro-organismos espalhados por todo o nosso corpo, basicamente. A gente tem mais bactéria em número em si no nosso corpo do que células do nosso próprio organismo. Aproximadamente 90% das células aí que a gente tem são de bactérias, por exemplo, no nosso corpo, tá? Então a gente tem que ter um controle adequado, um balanço adequado, uma proporção adequada desses micro-organismos no nosso corpo, que a gente chama de microbiota ou também microbioma. Neles estão envolvidos, por exemplo, bactérias, fungos, tá? Que são adequados, em proporção adequada. Inclusive, eles fazem parte do nosso sistema imune. A gente considera como barreiras biológicas, as primeiras barreiras lá biológicas, assim como a própria pele, por exemplo, que é uma barreira física. A gente tem a barreira biológica, que são os micro-organismos presentes na nossa microbiota. Então, eles têm quantidades adequadas aí que deveriam existir no nosso organismo e também os gêneros, espécies adequadas também que devem existir no nosso organismo. Se uma outra bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário, ou seja lá o que for, invadir o nosso organismo, esse controle pode ficar desbalanceado ou ainda, se o paciente ficar em quadros crônicos de estresse, usar muito antibiótico, laxante, entre outros tipos de substâncias, essas bactérias benéficas elas podem morrer e as bactérias oportunistas, inclusive as patogênicas mesmo, podem crescer em excesso no nosso organismo e desbalancear, criar um problema que inicia, pelo intestino, por exemplo, mas que pode ter diversos outros sintomas espalhados aí não usuais, como depressão, entre outros tipos de sintomas que são importantes. Cãibras, alterações musculares, entre outras, queda de cabelo, que é bastante importante. Então já fiz um vídeo sobre isso, também vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Então isso é disbiose. Tá bom, professor, mas e como que eu faço esse tratamento? Na verdade, quem tem que fazer o tratamento é uma composição aí de nutricionista, médico, por exemplo, endócrino, nutrologista, tá? Ou nutrólogo, que vai fazer esse acompanhamento. Então, é muito importante, na verdade, que você vá se consultar se você tiver algum dos sintomas relacionados com disbiose intestinal, diarreia, prisão de ventre, constipação, entre outros tipos de alterações aí, tudo bem? Mas, só para constar aqui, se o paciente, então, tem sintomas clínicos de disbiose, a gente, por exemplo, pode fazer uma cultura bacteriana, que é uma coprocultura, que a gente diz, e lá você verifica os principais tipos de bactérias e verifica se não é uma bactéria muito estranha, sei lá, uma salmonella, shigella, uma pseudomonas ou alguma outra bactéria, enterococcus fecalis, seja lá o que for que pode ter aparecido aí nas fezes desse paciente, tá? E aí, se você tem essa cultura positiva, por exemplo, você pode verificar, solicitar que o seu paciente faça uma reeducação alimentar, porque muitas vezes, grande parte das vezes, esse desbalanço das bactérias intestinais está relacionado com consumo de excesso de carboidrato ou proteínas, entre outros tipos de substâncias aí, de forma desregrada, digamos assim. Então, fazer uma reeducação alimentar, que é o ponto principal aí, diminuir o estresse, não usar tanto antibiótico também, tem outras coisas que são importantes, mas principalmente reeducação alimentar, e também que esse paciente ele faça
a utilização, por exemplo, de substâncias chamadas de probióticos ou prebióticos ou ainda simbióticos, que a gente diz, que são composições aí de micro-organismos, como por exemplo lactobacilos, Saccharomyces, que são fungos, entre outros tipos de micro-organismos que vão auxiliar no controle da microbiota do seu intestino, tudo bem? Então fazer o acompanhamento, fazer o tratamento aí desse paciente e em alguns casos assim mais críticos, inclusive existe a possibilidade de fazer um transplante de microbiota fecal. Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, escreve aqui nos comentários, que é um assunto bastante interessante, mas em breve eu devo gravar um vídeo sobre isso, então aguarda, se inscreve aqui no nosso canal para você receber a notificação sobre esse vídeo, tá? E aí, quais seriam, então, esses chamados aí probióticos, prebióticos ou ainda simbióticos, que é uma composição entre os dois, né? Aqui a gente tem alguns, tá? E, obviamente, tem aqui os quadros do paciente, né? Então, por exemplo, tratamento de diarreia aguda em adultos, diarreia associada a antibióticos, prevenção de diarreia associada a Clostridium difficile, por exemplo. Existe um PDF sobre isso. Eu vou ver se eu coloco também aqui nos comentários desse vídeo, que é preparado pela Associação Brasileira de Nutrologia, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, tratamento de diarreia aguda em adultos, você pode utilizar, por exemplo, Lactobacillus paracasei, ainda pode utilizar Saccharomyces boulardii, por exemplo, e aí tem as doses recomendadas e os níveis de evidência aqui, mais utilizado para quem trabalha com pesquisa científica, né, e quer verificar os níveis de evidência para fazer um tratamento adequado e não um tratamento empírico sem base científica, né? Aqui, por exemplo, diarreia associada a antibióticos, iogurte com Lactobacillus casei, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus acidófilos, raminosos, entre outros tipos. Aqui eu não vou ficar entrando no mérito não, mas é só, na verdade, para você entender que o tratamento é feito basicamente com reeducação alimentar, melhorar a alimentação e utilizar micro-organismos vivos, basicamente é isso. Entre eles um daqueles lá, que tem naqueles leites fermentados, iogurtes, também chucrute, entre outros, kombucha, se eu não me engano é o nome, entre outros tipos de substâncias aí fermentadas, alimentos fermentados, que você já junta aí, na verdade, os prebióticos junto com os probióticos, formando o que a gente chama de simbiótico. Porque de nada adianta você oferecer esses micro-organismos para o paciente se a composição lá no intestino, os nutrientes, não estiverem adequados. Por quê? Porque esses micro-organismos eles precisam se alimentar, né? Se nutrir com esses nutrientes de forma adequada. Então a alimentação é extremamente importante nesse caso. Por isso que o nutricionista é muito importante no acompanhamento desses pacientes aqui, tá bom? Então se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário, se inscreve no canal do IBAP Cursos e ativa aqui as notificações, clica no sininho. E também, só para a gente fechar aqui esse conteúdo, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o Passaporte IBAPflix. Nele você encontra mais de 50 cursos certificados, que você pode fazer quantos cursos você quiser, na hora que você quiser, dentro do seu período de 1 ano de assinatura, tá? Você paga só uma única assinatura, que também está com 50% de desconto, tá? Aproveita aí durante um tempo limitado. Você pode fazer cursos na área de bioquímica, micro, imuno, parasito, análises clínicas de uma maneira geral e assuntos básicos dentro da área da saúde, e é voltado para estudantes e profissionais dentro da área da saúde, tá? Lá, os certificados, por exemplo, você emite o PDF, apresenta na sua faculdade, na sua pós-graduação, apresenta para processo seletivo, entre outros objetivos profissionais que você tem aí, tá bom? Você faz o curso que você quiser na sequência, né? Na ordem que você quiser, mas é claro, você também conta com os nossos especialistas em carreira, que tem treinamentos também de carreira bastante interessantes, de LinkedIn, elaboração de currículo, entre outros, então para te orientar na melhor maneira de você fazer esses cursos, tá? Só para a gente fechar, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.